A gente está falando aqui nos cultos de quinta-feira, a campanha do poder da fé. Quem tem vindo aí todas as quintas-feiras e recebido palavra, o poder de Deus, trazendo aí o poder da fé para a tua vida. E hoje a gente vai tratar de um personagem na Bíblia que a gente conhece, que é José. E eu quero mostrar para você e junto com você chegar nessa história, numa conclusão que é a história de José. Ela é uma história de fé e milagre, do início ao fim. Amém? Então vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: a história de José é uma história de milagre do início ao fim. Para a gente começar essa história, eu queria abrir em Gênesis 30, 22. Então Deus se lembrou de Raquel e, em resposta às suas orações, permitiu que ela tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho. E disse: Deus tirou a minha humilhação. E o chamou de José, pois disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. E a gente começa então nessa história com Raquel, a mãe de José. Jacó, o pai de José, tinha outros filhos, né, com outras esposas, com a Lia e com as que serviam a casa deles ali. Mas Raquel não tinha um filho de Jacó. E Raquel, ela orava em todo tempo em busca desse milagre. Então ela tinha fé, amém? Porque ela orava, porque ela clamava, porque ela via que ela tinha um filho ainda, né? E mesmo depois de idade avançada, ela continuou orando. E aí o texto diz que, em resposta às suas orações, Deus permitiu que ela se tornasse fértil. Então a história de José começa sendo um milagre desde a gravidez da mãe, amém? Se ela não clamasse, se ela não orasse, se ela não se indignasse com a atual situação, se ela não colocasse fé nessa situação, talvez Raquel seria apenas mais uma mulher. Mas ela foi a mãe de José por ter essa fé e por criar esse caminho de gerar José. Amém? Então, o início de toda essa história da gravidez já foi um milagre. Então, o milagre ele só acontece nas nossas vidas quando Deus tem um propósito. Amém? E Deus tinha um propósito para o Egito, para o faraó, para José e para Raquel. Então, a oração de Raquel, com a fé que ela tinha, encontrou em Deus um propósito e Deus liberou esse milagre. Amém? Então, a fé que você tem que ter naquilo que você tem buscado, tem que encontrar com um propósito de Deus. E aí Deus traz, e Deus faz, Deus realiza. Amém? Então, a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta, ela é vazia. Então, não adianta a gente acreditar se a gente não gerar um milagre no nosso coração, se a gente não orar, não buscar e não encontrar com o propósito de Deus. Então Deus tinha um propósito para tudo que viria a partir de José. E não podia ser a Lia, não podia ser outra mulher, não podia ser ninguém, tinha que ser a Raquel. E aí Deus liberou o milagre, e o milagre só aconteceu na vida de Raquel porque tinha um propósito. E aí mais para frente a gente vai descobrir onde José chegou, amém? Mas tudo pelo propósito. E aí José nasceu, José começou a se destacar dentro da tua família e tudo mais. E aí em Gênesis 37, versículo 3, José conta os teus sonhos para os teus familiares. O texto é mais ou menos assim: os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Jacó amava José mais que qualquer outro dos seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó já era idoso. Por isso, certo dia Jacó encomendou um presente especial para José, uma túnica. Certa noite José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. E aí o sonho é o seguinte: estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente meu feixe se levantou e ficou de pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. E aí ele diz: ouçam, esse é o sonho que eu tenho. E depois ele conta esse sonho também, né, de uma outra forma para os pais. E aí o pai dele encerra no versículo final aí que diz: que sonho é esse? Por acaso eu e a sua mãe e os seus irmãos viermos a nos curvar até o chão diante de você? Então ele tinha um sonho e ele acreditava que esse sonho era um sonho de Deus, amém? Você tem um sonho e você acredita que o teu sonho é um sonho de Deus.
E aqui, como José, a gente acontece por várias vezes de abrir os nossos sonhos para muita gente e contar os nossos sonhos para pessoas que não sonham na mesma vibração que a gente. Isso aconteceu com José. Quantas vezes você chega para o teu pai, para tua mãe, para o teu amigo, para o teu irmão e fala: cara, eu estou com um projeto, estou com um sonho de fazer isso. A pessoa fala: não, isso não é para você. Né? Você está louco, isso não vai acontecer, não é assim, não é desse jeito. E aí eu quero dizer para você que se Deus coloca no teu coração e esse sonho ele é linkado com um propósito, nem o que dizem contra pode derrubar esse sonho da sua vida, amém? Então, para quem você tem contado os teus sonhos, é a primeira pergunta que eu quero fazer nessa noite. Deus pode ter colocado sonhos no teu coração, que de início, de primeiro impacto, pode ser algo que você olha e fala: meu Deus, é tudo isso mesmo? Mas se você pode ver, você pode fazer, amém? E no exercício de fé da Bíblia, com aquilo que você acredita como propósito, você pode fazer isso acontecer. Mas para quem você tem contado os teus sonhos? São pessoas que têm te colocado para cima? Ou são pessoas que têm deixado morrer o teu sonho? Para quem sonha contigo ou para quem sabota o teu sonho? E o sonho ele é um negócio bem interessante, porque até para a pessoa mais sonhadora do planeta, você contar o teu sonho, ele é o teu sonho. Se eu contar o meu sonho aqui para o Zola, vai ser o meu sonho. Por mais empolgado que eu conte para ele, continua sendo o meu sonho. Ele pode comprar alguma ideia do projeto e tudo mais, mas vai ser o meu sonho. E aí é que eu acredito que José, por propósito também, mas ele colocou o sonho de uma maneira em que foi interpretado de maneira errada. E ele tinha tudo ali naquele momento para entrar por um caminho que não fosse o caminho de completar esse sonho de lá na frente a palavra acontecer. Quem que já recebeu promessa de Deus? A Bíblia é uma promessa de Deus o tempo todo. Amém? Você lê a Bíblia e tem promessa atrás de promessa. E por várias vezes você olha para você fala: cara, Deus falou comigo. E você vai compartilhar uma promessa, muitas vezes até com o seu próprio líder. Olha o que Deus falou comigo. E aí alguém te breca. Alguém fala: será? Você não está sendo muito espiritual demais? Você não está sendo muito crente demais? Será que não tem uma interpretação que vai te trazer para a realidade? E o que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus não vive essa realidade. O que Deus tem para você é totalmente contra essa realidade. Amém? Só o fato de você sair da sua casa, vir aqui, se prostrar num altar para um Deus que você sente a presença, mas que você não vê, na minha opinião, já é totalmente fora da realidade do mundo. Amém? Só que você está aqui. Por que você está aqui? Porque você tem fé. Quando a Valéria chamou você aqui, você saiu do seu lugar e se prostrou aqui, porque ela fez um convite. A hora que ela fez o convite, o Espírito Santo tocou no teu coração e falou assim: vai lá. Ela quer orar por você, vai lá. Ela quer derramar uma unção sobre a tua cabeça. Você sai do seu lugar e vem. Tem aqueles que esperam primeiro um sair para ele sair depois. Tem aqueles que já saem de primeiro e já está aqui. Mas é fé, ou não é? Você vai sair daí porque você tem fé que se você vier aqui, debaixo desse mover e dessa oração, alguma coisa pode acontecer. O pedido de oração aqui pelo Ivanei que a gente orou é fé. A gente está aqui declarando vitória e cura sobre a vida dele. A gente não sabe os planos de Deus, a gente não conhece, mas Deus sabe, Deus conhece. Amém? Então é um ato de fé. Você precisa ter esse ato de fé para você tomar essas atitudes. É que às vezes no dia a dia a fé vai ficando, todo culto eu vou lá na frente, toda quinta-feira eu vou lá na frente, mas você vem aqui porque você tem fé. Você sai da sua casa no frio, fecha tudo lá e vem para cá porque você tem fé. Que fé? Que Deus quer falar com você, que você vai adorar a Deus, que Deus tem uma promessa, uma palavra. Amém? Então o ato de fé que você toma na direção de Deus, ele precisa estar ligado num propósito. O que significa isso? Usando a figura do altar. Quando Deus coloca no teu coração, vai lá na frente, a Valéria vai orar por você, Deus, na hora ele fala: eu tenho um propósito para a tua vida. E aí você começa a lembrar: nossa, eu vou lá na frente porque eu quero fechar um negócio e eu quero colocar isso diante de Deus. Eu vou lá na frente porque eu quero orar pela cura de algum familiar meu. Eu vou lá na frente porque eu quero eu mesmo sentir mais intimidade com o Senhor. Na hora que você vem aqui, você pode se perguntar: por que eu estou vindo aqui? Se você está vindo aqui porque te chamaram, melhor você pensar direito. Mas na hora que o Espírito Santo te toca, ele te dá uma razão, eu tenho certeza absoluta. Vai lá na frente porque tem algo para você. Vai lá na frente porque essa oração vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, vai mudar o teu caminho. Amém? Então a fé é quando você sai daí e encontra o propósito do altar. O propósito do altar é um propósito profético. Onde você vem aqui e a igreja ora, a igreja derrama. Como igreja, a gente levanta um clamor pelas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vocês estão comigo aí? Gênesis 37, 21. Os irmãos armam contra José. Eu te contei que ele era odiado e que ele sonhou, e esse sonho ficou perigoso ali para ele, na casa dele. E aí ele foi vítima de uma emboscada.
No versículo 21 diz assim: por que derramar sangue? Joguem-no nesta cisterna vazia, aqui no deserto, e não toquem nele. Rúben planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Mas quando Rúben ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele. Ou seja, tinha um plano para matar José. Um plano dos próprios irmãos para matar José. E ali no meio tinha um cara chamado Rúben. E ele falou: não vamos até esse ponto, não precisa. Vamos jogar ele aqui numa cisterna seca e ele vai ficar aqui. Entendeu? E aí ele falou: não dá para a gente tirar a vida do nosso próprio irmão. Aí ele bolaram esse plano. Então eles estavam ali, viram José vindo. E ele falou: vem vindo lá o filho preferido do nosso pai, com a túnica mais bonita que ele tem ali, e é hora de a gente agir. Então Rúben, ele tentou de fato que não acontecesse nada com José, e José ficou jogado numa cisterna sem água, como prova, da fraqueza, como prova de humilhação, como os irmãos colocando ele no lugar que dizia o seguinte: lá em casa o pai te ama acima de todos nós, mas aqui você é o pior de nós. E ele ficou ali, nesse lugar. Só que José tinha um chamado, amém? José tinha um propósito. E quando ele tinha esse chamado, eu acredito muito que Deus usou o irmão dele, Rúben, para que não acontecesse essa morte. E aí, simplesmente foi um castigo, digamos assim. Mas existe um propósito. E quando existe um propósito de Deus, não existe morte. Onde existe um propósito, um chamado de Deus, não existe morte. Tem uma frase que circula por aí, rede social, hoje em dia, que diz: todo homem é imortal até que se cumpra o teu propósito na terra. Amém? Então, se você está aqui hoje é porque você tem um propósito. Se você passou por essa pandemia toda, 2 anos, e está aqui hoje, você tem um propósito. Se Deus te mantém todo dia acordado, se todo dia 5h30, 6 horas, 7 horas, 11 horas da manhã o seu relógio toca para você acordar, e você tem o fôlego para levantar, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Amém? Um propósito. E José foi vendido por seus irmãos. Então ele estava ali no buraco e eles viram uma caravana dos midianitas. E aí entraram num acordo ali e falaram assim: não vamos matar então José, mas não vamos devolver para casa, vamos vender José. E aí José foi vendido. E aí a partir desse momento a história de José começa a tomar um novo rumo. Imagina você, José foi vendido para um povo que não era o povo dele, que ele não conhecia. E ali, numa das piores cenas que poderia ter, a história dele começa a mudar. Porque tinha um propósito, porque tinha um sonho de Deus sobre José. Amém? E aí, não importa a situação que você está na tua vida hoje, não importa o que você está vivendo, se Deus estiver contigo vai dar tudo certo, vai tudo encaixar e vai tudo mudar. Até o ponto de ele ser vendido como escravo, vai tornar ele rei, vai tornar ele governante do Egito. Amém? Gênesis 39, capítulo 1. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles os venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio, Potifar. Lembra que eu falei que a história de José começou a mudar ali? Ele foi vendido para o chefe da guarda, braço direito do rei do Egito. E ali, aqui o texto diz que Deus estava com José. Só que Deus não estava com José nesse momento. Deus estava com José no sonho, Deus estava com José quando ele foi jogado no buraco, Deus estava com José quando ele foi vendido. E tudo isso fazia parte desse plano de Deus para José, para que José chegasse nesse lugar. Muitas vezes a gente não entende o caminho dos planos de Deus para a nossa vida, mas é os caminhos do plano de Deus. Amém? Talvez você vai ser vendido, talvez você vai ser entregue, vai ser jogado num buraco, contando obviamente de forma figurativa, mas talvez você não entenda o caminho que você está andando hoje. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: Deus está com você, assim como Deus esteve com José. O texto diz isso: Deus esteve com José e fazia prosperar tudo o trabalho das suas mãos, e ele era bem sucedido no serviço da casa do egípcio. Continuando o texto, Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Potifar, braço direito do rei do Egito, ele teve a sensibilidade de entender que o Senhor estava com José. Amém? Então, no texto está escrito isso.
Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que fazia. E aí, ele falou assim, cara, esse cara é usado, esse cara onde ele coloca a mão faz as coisas acontecerem, vou subir ele de nível, vou subir ele de cargo. E o texto continua, a partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa, as plantações, os animais prosperavam, assim Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, e tendo como administrador não se preocupava mais com nada, exceto o que iria comer. É isso aí que está escrito no seu texto aí, amém? Olha só que interessante, cara. Quando ele descobre a intimidade e o caminho que José tem com Deus, ele vê que o texto diz que o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio. Amém? Então, o lugar que você está inserido, colocado, você tem autoridade para abençoar esse lugar, para fazer esse lugar prosperar. Amém? Um dia, há muitos anos atrás, eu trabalhava numa rede no escritório de uma empresa de atacado, o Macro, lá no Butantã. E a gente foi para uma revisão de vidas, a gente voltou na segunda-feira, eu fui trabalhar lá, né? A gente tem sempre o espírito renovado na revisão de vidas, né? Deus fala muito com a gente, aliás, viemos de uma revisão de vidas no final de semana passado. E aí, na segunda-feira, você está lá, você está cheio, falando, né? Conversando, lembrando do final de semana. E aí entrou um cara que também trabalhava lá e foi no mesmo revisão com a gente. E ele trabalhava num outro departamento do escritório. Ele chegou e falou assim, ó, olha aqui para mim todo mundo. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que esse cara vai fazer? Tá vendo o Maurício ali? A gente trabalhava uns 5 ali. Então vocês são abençoados porque esse cara está aqui, viu? Ele falou. Porque esse cara estava no final de semana pregando aí para 20, 25 pessoas, para que essas pessoas mudassem de vida, levando a palavra de Deus. Então se ele está aqui hoje, é porque você está sendo abençoado com a vida dele. Eu falei, mano, cala a boca, velho. Fica quieto, fica na sua aí. E aí daquele dia ali para frente, a gente levou mais 1 ou 2 pessoas daquele movimento ali, daquele escritório ali para a igreja. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que onde você está, o ambiente você muda. Você está na empresa, quando você chega, o ambiente tem que mudar. Você está na empresa, você chegou de manhã numa empresa e está todo aquele ambiente carregado, tudo complicado, sabe? Quantas vezes aconteceu isso? E você chega ali, você tem que mudar aquele ambiente, porque você tem a presença de Deus. Amém? Você tem que levantar essa bandeira lá dentro. E não o espírito de quem está para baixo, de quem está mal, de quem está... Você chega ali e você muda aquela história. Se você recebe clientes, o cliente tem que sair dali falando, cara, esse cara tem uma luz que eu não entendi. Se você recebe pacientes, ele tem que falar, cara, essa pessoa tem uma luz que eu não entendi. A pessoa tem que se sentir bem ao seu lado. Amém? E José chegou na casa de Potifar e ele mudou o ambiente, ele fez ali tudo prosperar e ele foi abençoado. Porque diz que as plantações, os animais e tudo ali estava certo, estava tranquilo. Porque José estava ali. José chegou lá como? Vendido como escravo. Amém? Se José tivesse desistido ali, aberto mão do sonho de Deus para a vida dele quando ele era escravo. Às vezes nas dificuldades que a vida se levanta para nós, a gente abre mão de todo o projeto de Deus na nossa vida. A gente negocia, a gente abandona. E aí aqui José tentou um pouquinho mais, e o Senhor em todo tempo estava com ele. Amém? Essa é uma certeza que a gente tem que ter no nosso coração. Está difícil, está complicado, levanta a cabeça, existe um Deus e Ele está com você. É você chamar, é você orar, é você buscar, que Ele te entrega, que Ele faz, que Ele chega perto de você. Amém? Glória a Deus. As pessoas verão em nossas vidas as atitudes e elas vão perceber o quanto Deus está conosco. E quando essa atitude acontece, o lugar que a gente entra, ele muda o ambiente. E o lugar onde tinha escassez, vem a produzir riqueza. E foi assim na casa ali dele. Mas aconteceu uma situação depois que José se viu sendo jogado na prisão. A mulher desse mesmo Potifar tentou seduzir José. Ele era bonitão, igual o Diego, assim. Esse amém foi com fé, hein, velho? E aí, ela tentando seduzir José, e José escapando, fugindo e tal, tudo, até que no momento a Bíblia diz que quando ele fugiu, a roupa dela ficou na mão dele, e ela começou a gritar para os guardas e tudo mais, e ele foi preso. Quando isso acontece, normalmente esse cara ia ser morto, esse cara ia ser apedrejado, mas como Potifar sabia quem José era, e quanto Deus estava com ele, ele mandou simplesmente prender José.
ó, guarda o cara aí, deixa ele ali, deixa passar um tempo, vamos ver aqui como que vai ser as coisas. Amém? Mas quando se tem um propósito, nada pode parar o crescimento de ninguém. Amém? A prisão não parou José. Amém? Gênesis 39, 21. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada. Já viu esse filme antes, né? Potifar não se preocupava com nada, José tomava conta de tudo. O carcereiro a mesma coisa. Viu tanta graça de Deus no cara, que falou, não precisa tomar mais conta de nada. Pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo o que fazia. Deus não mudou o favor sobre José. Ele prosperava o palácio e agora ele estava prosperando a cadeia. Amém? O ambiente não faz você. Você faz o ambiente. Amém? Hoje você está num lugar que talvez não é um lugar que agrada o teu coração. Não vou falar que é uma prisão igual José foi jogado, mas você está num lugar que não te agrada, mas o responsável para mudar o teu ambiente ali é você. E José entrou ali e conquistou a confiança do carcereiro, e o carcereiro teve a mesma atitude que o Potifar teve. Ó, faz o seguinte, cuida de tudo aqui. Você é o cara para isso aqui. Você toma de conta disso aqui. A mesma atitude que Deus teve com José e o exaltou dentro do governo, no palácio, Deus teve com José e o exaltou dentro da prisão. E o plano de Deus para José continuava. Amém? Estava preso, passaram-se tempos, passaram-se muito tempo, e ele preso, mas o plano de Deus não mudou. E em tempo nenhum, José duvidava que Deus estava com ele. Amém? E a gente às vezes luta com isso dentro do nosso coração, pelas notícias, pelas atitudes, pelos diagnósticos. Né? Eu gostei quando, acho que a Valéria orou, ou foi o Dani, eu não me lembro, que falou que remédio, se nenhum remédio, acho que foi a Valéria, mesmo que nenhum remédio tenha a cura, Deus tem a cura, porque a gente está com Deus acima de tudo isso, acima de remédio, acima de medicamento, acima de tudo. E José entendia isso. O meu Deus está comigo. O meu Deus que me livrou de meus irmãos me matarem, ou melhor, lá atrás, o meu Deus que fez um milagre para minha mãe engravidar de mim, o meu Deus que me livrou dos meus irmãos me matarem, o meu Deus que me vendeu como escravo e eu cheguei aqui, hoje eu sou governador. Eu estou na prisão nesse momento, mas ainda Deus está comigo. Amém? E certa vez Faraó se enfureceu com 2 oficiais, agora a gente está falando do Faraó, do chefão. Ele se enfureceu ali com 2 oficiais e mandou esses caras para a prisão. Quem estava na prisão? José. E ele era responsável por esses caras. Então chegou esses caras na prisão, o carcereiro falou, José, é a tua função, toma conta desses 2 caras que estão chegando aí, encheram o saco lá do Faraó, e eles vieram para cá. Depois de um tempo, esses 2 oficiais tiveram sonhos. Né? Eles sonharam ali, os 2. E José interpretou esses sonhos. Né? Eu não vou entrar aqui nos sonhos e tal, mas José interpretou esses sonhos e disse que um dos oficiais voltaria para a presença do Faraó. Ele falou, o sonho que você teve está dizendo para você que em pouco tempo você vai voltar para o seu trabalho, para o seu lugar, e vai voltar para a presença de Faraó. E aí ele fala assim para esse cara, quando você chegar lá, lembra de mim aqui. Lembra que eu interpretei o seu sonho, conta a minha história para o Faraó e vê se ele me tira daqui. Amém? E isso aconteceu em Gênesis 40, 23. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Ele implorou, ele pediu, lembra de mim ali, você vai chegar lá e você vai contar essa história. E o cara lembrou? Não. Por quê? Porque o sonho de Deus era para José, não era para esse cara. Amém? Mas esse cara ia ser usado ali na frente, um pouco mais para frente ele ia ser usado. Às vezes a gente bate com pessoas que as pessoas falam não para a gente de início, mas depois aquela pessoa abre um caminhão de portas para você. Amém? Por quê? Porque não é vontade dela, é vontade de Deus. Não é vontade do tempo dela, é vontade de Deus. O cara aqui esqueceu de José. O texto diz, o chefe do copeiro, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Mesmo que ninguém mais se lembre de nós, o plano de Deus continua na nossa vida. Amém? Às vezes você acorda num dia e você olha para todo lado e você não tem ninguém. Você manda mensagem, ninguém te responde, só resta ali você e Deus. E ao mesmo tempo que você não tem ninguém, você tem tudo, porque Deus está ali. Amém? E aqui ele se viu injustiçado, ele falou, cara, eu interpretei o sonho desse cara, a história toda dele mudou, ele voltou para lá,
passou uma semana, 2 semanas, um mês, fui esquecido. Eu imagino José lá dentro, falou, pô, ele vai voltar lá, amanhã vão vir me tirar aqui, né? Pô, não deu hoje, deve estar muito ocupado, amanhã ele vem. Aí passou uma semana, pô, será que ele contou a minha história e o faraó falou, não, deixa ele lá. Será que ele não se lembrou? Imagina o cara tentando montar na cabeça dele o que estava acontecendo lá em cima. E ele lá preso. Mas Deus tem um plano e Deus usa os teus meios para realizar os planos. Gênesis 41, 12 e 13. O mesmo copeiro disse, estava conosco na prisão um rapaz hebreu que era escravo do capitão da guarda, Potifar. Contamos a ele nossos sonhos e ele explicou o que cada um significava. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Fui restaurado ao meu cargo, chefe do copeiro, e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Passou uns tempos, e esse mesmo cara lembrou de José. Porque o faraó teve um sonho. E o faraó contou esse sonho e ele falou, eu não entendo esse sonho. Eu tenho um cara, eu lembrei de um cara. Lembrei de um cara que entregou um cartão de visita para mim um tempo atrás. Lembrei do cara que entregou meu currículo. Lembrei do cara que fez uma entrevista. Eu lembrei de um cara que interpretou sonhos nossos lá. Não estou falando mais do copeiro. Não estou falando mais do chefe da guarda. Eu estou falando do faraó. A mais alta autoridade dentro do Egito. Teve um sonho. E onde foi chegar esse sonho? José. Deus usou Potifar. Deus usou o copeiro. E agora Deus estava usando o governador. O chefe. Amém? E nada mais, nada menos que o dom que Deus tinha dado para José ia levar ele de novo nos lugares altos. Ele tinha interpretado sonhos no palácio da guarda real, Potifar, tinha interpretado sonhos na prisão e agora ele estava interpretando sonhos no mais alto lugar, que era junto com o governador, junto com o faraó. Amém? O que isso me faz lembrar? Às vezes a gente está numa posição que talvez não é a mais top. E a gente se acomoda ali. No Potifar. Tranquilo aqui, estou cuidando aqui da casa de Potifar. Só que aí Deus quer mostrar uma realidade acima. Só que para mostrar a realidade acima, Ele coloca a gente num lugar um pouquinho mais baixo. E aí Ele usa dos seus meios, faz de toda a tua situação, lembra pessoas de você. E a determinado momento Ele chega lá em cima. E quando Ele chega lá em cima, o faraó, rei do Egito, faraó, que tinha ali todas as suas, a gente sabe pela história de Egito, né? Todas as suas, os seus deuses, as suas divindades, as suas devoções. O faraó reconheceu Deus em José. Gênesis 41, 38 diz assim: por isso o faraó perguntou aos oficiais: será que encontramos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Amém? Quem falou isso não foi um pregador, quem falou isso não foi um chefe da sinagoga, quem falou isso não foi um sacerdote, quem falou isso foi o faraó. Há nele o Espírito de Deus. Amém? Às vezes a gente quer ser tão santo perto das pessoas que a gente precisa ser santo. Né? Só que Deus quer testar e ver a nossa santidade, a nossa postura em todos os lugares. Amém? Seja lá no Revisão de Vidas, onde é fácil, ou seja no seu trabalho, onde está tudo desmoronando. Ele chegou e disse: há nele o Espírito de Deus. Há nele quem? José. Há em José o Espírito de Deus. Amém? Imagina alguém olhar para você, olhar para a tua cara, olhar para o teu dom, olhar para a tua oração, olhar para o teu louvor, olhar para o que você está fazendo e falar: há em você o Espírito de Deus. Amém? Um cara que não é convertido, um cara que tem as suas histórias, as suas divindades e as suas manias, ele olha para você e fala: você tem o Espírito de Deus. E ele continua: então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. E aí, pela terceira vez, ficará encarregado da minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo um trono, terei uma posição superior à sua. E o faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Amém? Ele não ia ser mais governador somente do palácio. Ele ia ser o comandante de toda a terra do Egito.
Você conhece provavelmente José como José do Egito. O desenhinho chama José do Egito, né, da história de José. Não foi à toa. Ele foi o comandante de todo o Egito. E aí ele continua. Então o faraó tirou do dedo o seu anel com um selo real e pôs no dedo de José. E mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Esse ato de ele tirar o anel e passar para José, ele está dizendo o seguinte: toda a autoridade que eu tenho agora está contigo. Quem manda agora, daqui para frente, é você. Amém? A minha autoridade de governador, a minha autoridade de presidente, a minha autoridade sei lá do que, está na tua mão agora, daqui para frente é você. Eu só quero falar contigo, o resto você toma conta. Do seu palácio, não, de toda a terra do Egito. Amém? Quando Deus prepara algo para a nossa vida, Ele entrega toda uma terra para nós. Amém? O seu milagre não é um milagre pequeno. A tua fé não pode ser pequena. Você vem aqui toda quinta-feira na campanha de fé e milagres, porque Deus tem para entregar para você uma terra toda. Amém? Eu não sei qual que é a sua terra. Talvez você saiba, mas Deus tem para te entregar uma terra toda. Amém? Talvez seja um negócio todo, um ramo de negócio, não sei. Talvez seja ganhar o teu bairro, a tua casa, não sei. Mas Deus te entrega uma terra toda. Quando você se coloca nessa posição de governador, de ter os seus dons sendo usados para a glória de Deus, Ele te entrega uma terra. Amém? Ele não tem interesse em te entregar apenas um milagre. Ah, beleza, tal, milagrinho aqui, fechou, obrigado, Deus. Não. Ele quer te fazer governador da situação que você está vivendo hoje. Ele quer te colocar como cabeça na situação que você está vivendo hoje. Amém? Eu não sei qual é, mas Deus sabe. E aí vão chegar e vão falar: ei, existe o Espírito de Deus em você. Amém? Vão olhar para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, para a tua forma de falar e vão falar: oh, existe o Espírito Santo de Deus em você. Quando alguém disser isso para você, é porque ela está querendo esse Espírito Santo. É porque ela precisa desse Espírito Santo. É porque ela quer uma porção disso que está sendo derramada na tua vida para ela. Amém? E aí até Deus te levar aos mais altos lugares e na terra que Ele tem para te entregar. Amém? Quando estamos dispostos a viver o que Deus tem para nós e a servi-lo de todo o nosso coração, Deus será exaltado através da nossa vida. Amém? Em nenhum momento alguém chegou para José e falou assim: José, você é o cara... Não, José, eu vejo Deus em você. José, você prospera porque tem o Espírito. José, você é isso porque Deus está contigo. Amém? Não tem o poder de José, tem o poder de Deus. Ah, Maurício, mas eu sou muito fraco para usar o poder de Deus, para Deus falar comigo. Deus não faz por você, Deus faz por Ele. Amém? Eu não me julgo com nenhuma capacidade de estar aqui pregando alguma coisa para você. Mas eu acredito que Deus pode me usar, porque Deus faz por Ele, não por mim. Amém? Deus usa ele, Deus usou José, mas Deus usou. Amém? Deus faz através daqueles que são pequenos. Aqueles que chegam no palácio como escravo. E se tornam... Eu coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Ele virou comandante do Egito. Chegou como escravo, está virando comandante. Amém? Às vezes você entra numa história como escravo, mas Deus tem para você o lugar de comando. Deus tem para você o lugar de governo. Amém? Às vezes você entra numa situação que você fala: cara, isso aqui é muito grande para mim. Por isso mesmo, permanece aí. Que o teu lugar é de comando, que o teu lugar é de governo, que o teu lugar é de autoridade, que o teu lugar é o lugar mais alto. Amém? Por quê? Você é melhor que ninguém? Não. Porque você deixa Deus agir através do teu coração. E aí Deus sim vai ser exaltado através da tua posição. Amém? Deus quer que você alcance lugares altos para que a tua posição... Deus quer que você alcance a posição alta para que o nome de Deus seja exaltado e não a tua posição. Amém? Glória a Deus. Vocês estão comigo ainda aí? Eu queria chamar o Dani aí, o pessoal do louvor já. E eu quero te dizer o seguinte: permita ser usado por Deus, permita viver o propósito que Deus tem para a tua vida e através da tua vida, e verá que não existe limite nenhum entre você e Deus. Não existia limite nenhum entre José e Deus. Amém? Tanto que José usou a mais alta, a mais importante pessoa daquela época para tratar com José. Quando a gente permite ser usado, Deus muda a nossa vida e Deus muda através da nossa vida. Amém? Deus mudou a vida de José e Deus mudou vidas através de José. Como? Ele era bem sucedido, tudo prosperava. Tudo prosperava, todo mundo tinha de tudo. Certo? Ele era bem sucedido, tudo dava certo. Ele era bem sucedido e ele interpretava sonhos. Os sonhos falavam com as pessoas. Até que chegou em Faraó. Amém? Onde vai chegar o teu sonho? Onde vai chegar o que Deus tem para você? É você que vai colocar o limite ou é você que deixa sem limite e vai onde Deus tem para você? Amém?
Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, a gente vai cantar uma canção. E se essa palavra ela mexeu no teu coração, eu quero que você tente entender em Deus o lugar que Deus tem para você, né? Como Deus pode agir e fazer através de você. Como que está a tua fé para chegar nesse lugar, para Deus te exaltar, para Deus te colocar nos mais altos lugares, na terra que Ele tem preparado para você. Amém? E quando a gente fala de terra, a gente está falando de princípios bíblicos, porque o povo que saiu do Egito tinha uma terra prometida, e tem uma terra prometida para você, só que Deus quer entregar essa terra para você, como governante, como comandante. Deus não quer que você simplesmente more nessa terra, Deus quer que você governe, que você tenha autoridade sobre essa terra, em nome de Jesus. Agora você e Deus, começa a orar a Deus. Se você quiser se ajoelhar aí na sua cadeira, se você quiser vir aqui no altar, tem um momento de intimidade entre você e Deus agora, e diz: Deus, eu quero o que o Senhor tem para mim. Deus, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja, em nome de Jesus.